Boa noite. A segurança nas casas noturnas brasileiras. Durante toda a semana passada, produtores do Jornal da Record percorreram os endereços mais badalados da noite em São Paulo. E o resultado, Celso, olha, é pelo menos alarmante. Os próprios funcionários de algumas dessas casas que a nossa reportagem visitou apontam as falhas de segurança. Eles mesmos apontam as falhas na segurança e na prevenção dos incêndios. Pistas lotadas, nas portas filas enormes. Olhando assim, parece que ninguém está muito preocupado com o perigo lá de dentro. Nunca acontece nada, nunca aconteceu. E eu não vou deixar de sair por causa dessa coisa. Mas além da animação, a preocupação com a segurança dos locais mais frequentados de São Paulo deveria estar presente. Os produtores do Jornal da Record foram a todo tipo de balada. Em quase todas, encontraram situações que não deveriam existir. Como nessa boate, onde o segurança na porta fala tranquilamente da falta de uma saída de emergência. Tem outra porta de saída, outra área de ventilação. Só se quebrar aí, né? Nessa outra, a recepcionista confirma a ausência de segurança e até brinca com a situação. E saída também é só essa mesmo. Só essa, mas não vai pegar fogo, não. Então a gente fica tranquilo. O roteiro pelas casas mais frequentadas continua. E nessa, até existe a saída de emergência sinalizada. Mas ela está bloqueada por uma barra de aço e várias lixeiras. A conversa com segurança na entrada de outra boate revela o perigo se algo der errado. Essa escada ainda, todo mundo louco, você acha que vai descer, vai ser pisoteado todo mundo. Porque eu já falei, cara, não sei como nós estamos trabalhando ainda, mano. A festa que estava programada para o fim de semana nesta casa noturna que fica na Rua Augusta, região central de São Paulo, foi cancelada. Isso porque o local foi interditado no sábado. Segundo os fiscais, aqui faltam extintores de incêndio e a forração do teto não está de acordo com as normas de segurança. Na sexta-feira, a Prefeitura de São Paulo disse que fecharia 26 casas noturnas que apresentavam problemas de segurança. Nossa equipe presenciou o fechamento de apenas uma boate no final de semana. O resultado oficial só será divulgado nesta terça-feira. A Prefeitura promete fazer vistorias em outras dezenas de casas noturnas até o início do Carnaval. E 8 dias depois da tragédia lá na Boate Kiss, os alunos e os professores voltaram às aulas na Universidade Federal de Santa Maria. Um culto ecumênico lembrou os 116 alunos que morreram no incêndio. As aulas da Universidade Federal de Santa Maria foram retomadas entre lágrimas e orações. Uma cerimônia ecumênica homenageou as vítimas que estudavam na instituição. Velas representando alunos que morreram foram acesas por parentes e amigos. A família do aluno Erickson Santos, que morreu na boate, se emocionou durante a cerimônia, mas não perdeu a esperança. Tem a dor, tem. Tu não pode pegar a dor, pôr a mão ali dentro, puxar com raiz e tudo. Mas tu pode deixar ali e colocar amor. Retomar a rotina acadêmica aqui na universidade não vai ser uma tarefa fácil. Afinal, 116 alunos perderam a vida no incêndio da Boate Kiss. A universidade toda está passando por um momento traumático, né? E essa retomada não vai ser fácil. Ex-aluno da universidade, Bruno Portela Flix, de 22 anos, foi enterrado hoje em Santa Maria. Ele estava na boate com a namorada, Jéssica Duarte, de 20 anos, que permanece internada em Porto Alegre. Na universidade, um ano difícil espera pelos estudantes. Fica bem complicado para a gente assim, se concentrar nos estudos, para conseguir ir bem nas provas, né? É um clima muito pesado mesmo. Olha, já se sabe que a espuma usada para reduzir o ruído na Boate Kiss foi comprada numa loja de colchões da cidade. Agora, a queima do material produziu a fumaça tóxica que causou a morte da maioria das vítimas. E um dos sócios da boate, que também foi intoxicado por essa mesma fumaça, o Kiko Spor, deve receber alta amanhã. A polícia já ouviu mais de 100 pessoas. São sobreviventes, funcionários da boate, bombeiros. Hoje, parentes também estiveram na delegacia em busca de documentos e pertences das vítimas. Sérgio perdeu a irmã de 26 anos. Letícia Ferraz da Cruz era estudante de medicina veterinária.
Então um jogo de empurra-empurra, um empurra para um, empurra para outro e ninguém foi, ninguém é, né? Se já tivesse dado uma resposta mais rápida e concreta, alivia, né? Porque daí tu sabe que está sendo feita alguma coisa. Hoje a polícia informou que pode haver uma acareação entre o dono da boate e o engenheiro. O sócio, Kiko Spor, ainda hospitalizado, diz que só colocou a espuma por orientação do técnico. Já o profissional nega essa versão. Amanhã haverá uma nova perícia com remoção dos escombros. E nos próximos dias, uma reconstituição completa da madrugada do último dia 27. O delegado apontou mais um problema. Além de ser de um tipo inadequado para o lugar, a espuma não recebeu a aplicação de um retardante de chamas. Se a espuma tivesse o retardante, o evento seria de uma magnitude muito menor, né? E não teria acontecido isso. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul quer a instalação de uma comissão parlamentar para elaborar um novo Código Estadual de segurança contra incêndios e pânico. É uma lição de casa que vai ter que ser trazida para dentro das universidades, para dentro dos próprios conselhos, em que a gente tenha que buscar uma formação mais específica para formar os profissionais que vão garantir a segurança da nossa população nos próximos anos. Tomara, né, Celso? E olha só, depois daquela polêmica toda sobre os remédios para as vítimas, aqueles remédios que foram doados pelos Estados Unidos só vão ser usados em algumas das pessoas que estão internadas e que enfim, se intoxicaram lá na Boate Kiss. É isso, Ana. Dos 14 internados em Porto Alegre, por exemplo, apenas um precisa ser tratado com um medicamento. O irmão de Giovanni está em coma induzido no CTI do Hospital de Caridade de Santa Maria. Delvane Brondani Rosso, de 20 anos, começou a ser tratado com a hidroxicobalamina, mais conhecida como vitamina B12 injetável. A medicação anula os efeitos tóxicos do gás cianeto no organismo. Os órgãos começaram a funcionar melhor depois que recebe o medicamento. Aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, das 14 vítimas internadas, em apenas um caso foi prescrito o uso da vitamina B12 injetável. Os outros 13 têm inflamações por outros componentes tóxicos da fumaça e não podem ser tratados com o mesmo medicamento. Segundo esta pneumologista, o antídoto não pode ser considerado milagroso. Nas primeiras horas do atendimento, ele faz com que haja uma detoxificação rápida, né, do organismo, remove o cianeto rapidamente. Pois é, o problema é que, como a gente não tinha esse remédio, o primeiro atendimento não foi feito com ele. Então, exatamente, agora a eficácia dele já não é tão grande, né? É. E de acordo com os últimos números da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, 93 pacientes permanecem ainda internados. Exatamente. A gente agora vai conversar ao vivo lá de Santa Maria com a repórter Natália Leite. Natália, boa noite. Bom, se são 93 os internados agora, mais gente teve alta hoje, não é isso? É, sim, Ana, boa noite. De ontem para hoje, 4 pessoas receberam alta e agora caiu para 29 o total de vítimas que ainda precisam da ajuda de aparelhos para respirar. Essa é a boa notícia para uma comunidade que segue mergulhada numa dor intensa. Os moradores de Santa Maria passam por aqui, muitos todos os dias. Alguns sentam, ficam meia hora, 40 minutos, num silêncio que é comovente. E a gente tem a confirmação de pelo menos mais uma alta para amanhã. Quem sai do hospital em Cruz Alta é o dono da Boate Kiss, Kiko Spor. Ele já teve essa confirmação de liberação do hospital pelo próprio médico e na parte da tarde segue para Santa Maria sob um forte esquema de segurança que já está sendo organizado. A polícia confirmou hoje que Kiko, chegando em Santa Maria, segue para o presídio onde estão o dono dele e os músicos. De Santa Maria, Natália Leite. Obrigada, Natália. Então, cadeia para ele, pelo menos por enquanto, né, Celso? Vamos trocar de assunto agora. Vamos. Olha, que houve falha até a Polícia Militar do Rio de Janeiro reconhece. Mas agora a investigação quer saber se a fuga de 31 presos no fim de semana teve alguma participação dos funcionários do Instituto Penal Vicente Piragibe. Até agora, só 4 detentos foram recapturados. E os que ainda estão nas ruas são chefes do tráfico de drogas e assassinos perigosos. Durante todo o dia, policiais militares fizeram operação nas comunidades vizinhas ao complexo de Jericinó, que abriga 26 presídios em Bangu, na zona oeste do Rio. Barricadas foram destruídas, armas e drogas apreendidas. 3 suspeitos de envolvimento com tráfico acabaram detidos.
Todos os foragidos do Instituto Penal Vicente Piragibe estão em regime semiaberto, mas não têm o benefício de deixar o presídio. Entre eles está Claudino dos Santos Coelho, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes em 2002. O buraco do túnel foi aberto pelos presos na horta. As escavações avançaram por 50 metros em direção à tubulação da rede de esgoto. Dali, os presos seguiram por mais 400 metros até um córrego e escaparam. Esse valão que passa atrás do complexo penitenciário de Bangu foi o destino final dos presos. Mas 4 deles foram surpreendidos pela polícia e recapturados no meio do esgoto. Essas fotos mostram os detentos encontrados ainda sujos de lama e detritos. Todos seguiram para o presídio de segurança máxima Bangu 1. Uma sindicância foi aberta para investigar se houve a participação de agentes penitenciários no plano de fuga em massa. Está se buscando até que ponto essa falha foi uma falha sem intenção ou sem algum tipo de conivência dos inspetores, foi meramente uma falha de observação, já que esse presídio não é um presídio de segurança máxima. E ainda no Rio de Janeiro, um flagrante da violência de grupos armados que agem em comunidades do subúrbio da cidade. Um criminoso morreu em um confronto com a polícia. Todos os acessos ao Morro Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, são controlados por uma facção criminosa. A nossa equipe registrou o momento em que os traficantes tentaram impedir a entrada de policiais que faziam uma operação de combate às drogas. Este geralmente é o momento de maior tensão. É necessário bastante cuidado por parte dos agentes do GAT, já que sempre existe a possibilidade de reação por parte dos criminosos. Estão entrando agora. Estão entrando. Eles avançam com cuidado. Olha como o policial da cobertura vai apontando o fuzil. Pouco a pouco, eles ganham terreno com o objetivo de localizar bandidos que atuam aqui no Morro Faz Quem Quer, entre Rocha Miranda e Vaz Lobo. A gente tem que avançar pelo canto. Ali na frente tem uma área de mata, geralmente. Os traficantes se escondem justamente naquela região. Os PMs pararam ali. Estão observando a movimentação de suspeitos. Tiros, hein? Clima tenso. Protege aí, Gil, protege aí. Pelo menos 6 traficantes atiraram contra a polícia e correram em direção à área de mata. Os PMs revidaram. Um suspeito foi baleado e não resistiu ao ferimento. A vítima não foi identificada. Junto ao corpo, a polícia encontrou uma pistola e um rádio. Fechou! Por causa do tiroteio, as atividades foram suspensas nesta creche municipal. No meio da mata, a PM apreendeu uma mochila com drogas. Um suspeito de participar do confronto foi detido. Mesmo com tolerância zero contra o álcool, motoristas ainda bebem antes de pegar as rodovias, abusam da velocidade ou dormem na direção. É o alerta para o perigo nas estradas. A nova série especial do Jornal da Record. A reportagem de hoje, a realidade da principal rodovia do país. 33 acidentes por dia. O erro de dirigir cansado. Sono. Dormi e pronto. Deu uma cochilada, né? O descaso com a lei seca. Você acabou de tomar uma cervejinha, não foi? É um copo. Daqui a pouco no Jornal da Record. O estado de Santa Catarina está com medo. Nos últimos 5 dias foram 50 atentados em 16 cidades. E segundo a polícia, a ordem para esses ataques vem de dentro dos presídios. Nesta madrugada, 2 homens de moto atiraram contra a base da Guarda Municipal de São José, na Grande Florianópolis. Os policiais revidaram. Este rapaz de 18 anos ficou ferido e foi preso ao dar entrada no hospital. Ele confessou que receberia R$100 pelo ataque. No fim de semana, um jovem suspeito de envolvimento nos atentados morreu em confronto com a polícia. A onda de ataques se espalhou por Santa Catarina. No domingo, 2 caminhões estacionados num posto foram incendiados no sul do estado. Até agora, 18 ônibus foram queimados.
O governo do estado confirmou que a ordem para os ataques partiu de dentro do sistema penitenciário. Presos que alegam sofrer maus tratos estariam por trás da onda de atentados. A Secretaria de Administração Penitenciária prometeu afastar os agentes acusados de tortura no presídio de Joinville. Eles teriam usado gás de pimenta e balas de borracha contra detentos dominados. Nós não tínhamos conhecimento de maneira alguma de que havia sido feito disparos de arma de fogo em tão curta distância, uso de granadas sendo colocadas daquela forma e display de pimenta sendo utilizado daquela forma. A polícia afirma que o reforço no patrulhamento das ruas está dando resultado. As ações vão ser cada vez mais intensificadas, mais barreiras serão realizadas para que realmente a gente possa cada vez mais reduzir esses números de atentados. Um escândalo internacional, né, Ana? A polícia europeia descobriu uma rede de manipulação de resultados no futebol. Pobre apostador, né? Pobre torcedor, é sempre uma coisa assim. A investigação contou com a colaboração de vários países e acabou concluindo que a quadrilha pagava propina para os clubes, para os árbitros e até para os jogadores. Um escândalo com dimensões mundiais. Um esquema montado fora de campo para arrecadar milhões para o sofisticado grupo criminoso. A investigação conduzida pela Europol, a Polícia Europeia, levou 18 meses. A rede internacional de corrupção manipulava resultados de jogos de futebol em países da Europa, Ásia, África, América do Sul e América Central. Mais de 425 pessoas de 30 países estão sob investigação. Os promotores responsáveis pelo caso explicaram como o esquema funcionava. O comando do grupo ficava em Singapura, na Ásia. Por meio de intermediários em todo o mundo, pagava propina a árbitros, representantes de times e até jogadores. Depois dos resultados arranjados, os cúmplices da quadrilha faziam então apostas de grandes valores pela internet e telefone. Entre 2008 e 2011, o crime teria rendido cerca de 8 milhões de euros, o equivalente a 21 milhões e meio de reais. De acordo com as investigações, um único jogo comprado poderia envolver até 50 pessoas de 10 países diferentes. Eram pagas propinas de cerca de 270 mil reais por partida. Aqui na Europa, 380 resultados foram fraudados. Entre as partidas suspeitas estão jogos das eliminatórias da Copa do Mundo e da Eurocopa. E também 2 confrontos da Liga dos Campeões, um deles disputado aqui na Inglaterra. A polícia não informou quais partidas foram manipuladas. Há ainda mais 300 jogos investigados em vários continentes. O diretor da Europol disse que 50 pessoas já foram presas e outros 28 mandatos internacionais de prisão foram expedidos. Para ele, a manipulação de resultados é uma grave ameaça à credibilidade do futebol mundial. Que já não anda lá muito bem das pernas, né? Copa do Mundo, imagina. Agora, quando a polícia é eficiente, ela descobre qualquer crime, né? Pois é. Um fio de cabelo. Só querer, né? É só querer. Um fio de cabelo, uma gota de suor. Qualquer detalhe pode ser a resposta para solucionar o crime, né? E em Nova York, a ciência é a principal aliada desses investigadores. É o que você vai ver na 5ª temporada da série CSI Nova York, que estreia logo depois do Jornal da Record. Tecnologia de ponta no combate ao crime. Mac Taylor e Stella Bonacera usam armas se for preciso. Mas a principal ferramenta dos 2 detetives nova-iorquinos é a ciência. Com a ajuda de laboratórios sofisticados, eles chegam aos responsáveis por assassinatos misteriosos. Você vai ver os detetives em ação na 5ª temporada da série CSI Nova York, que estreia hoje às 9h15 da noite na Rede Record. O trabalho da dupla fictícia da TV é muito parecido com o que acontece de verdade por aqui. Os peritos americanos têm que ter conhecimentos de física, química, genética e usam tecnologia avançada para desvendar os crimes. Lawrence Kobylisky, professor da Universidade John Jay, especializada em criminologia, lembra que para chegar ao culpado, todo item, mesmo minúsculo, é importante. O perito brasileiro Jean-Pierre Frederic explica que as análises científicas também podem evitar que inocentes acabem condenados injustamente. Muitas vezes os elementos caminham para uma determinada conclusão que não é a verdadeira.
e depois, com um detalhe a mais, verificam que aquele que era o suposto criminoso não é, e sim era o outro considerado inocente inicialmente. Então não se esqueça, a temporada inédita de CSI em Nova York começa hoje, você não pode perder. O deputado do PMDB do Rio Grande do Norte, Henrique Eduardo Alves, foi eleito hoje presidente da Câmara dos Deputados, mesmo depois de denúncias sobre irregularidades em seu mandato. Boca de urna aqui é permitida. Candidatos à presidência da Câmara investiram pesado na campanha. Até mesmo um dossiê contra o favorito Henrique Eduardo Alves foi deixado por toda a Câmara durante a madrugada misteriosamente. Nele, um apanhado de matérias da imprensa que acusam o deputado de destinar verbas parlamentares para a empresa de um assessor dele. Na tribuna, ele se defendeu. São labaredas que não atingem, não chamuscam o alicerce de uma vida inteira que eu construí com trabalho. O candidato Júlio Delgado, do PSB de Minas, sem citar nomes, atacou o Alves. A maioria dos colegas deputados aqui não tem o seu funcionário a executar as emendas para serem realizadas pela própria empresa da qual o seu funcionário é chefe de gabinete. Depois de 1h30 de votação, o resultado: Henrique Eduardo Alves é o novo presidente da Câmara dos Deputados. Agora, Câmara e Senado estão nas mãos do PMDB. Aparentemente, nada que intimide o PT. O líder do governo na Câmara garante que, apesar do PMDB estar no comando, a condução será feita de forma harmônica. O presidente da Câmara e do Senado tem que trabalhar em harmonia, mas com independência. Para o líder do PSDB, o novo presidente tem que se explicar. O presidente da Câmara, como qualquer homem público, deve explicações. Hoje foi também a abertura do ano legislativo. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, o presidente do STF, Joaquim Barbosa, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, participaram da sessão na Câmara. A polícia investiga as causas da queda de um avião bimotor perto da cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Os 5 ocupantes da aeronave morreram no local. Entre eles, um sobrinho-neto do empresário Antônio Hermílio de Moraes. O avião modelo King Air, com capacidade para 7 pessoas, caiu em uma plantação de soja, na zona rural de Cândido Mota. As causas do acidente ainda serão investigadas. Testemunhas disseram à polícia que viram a aeronave passar baixo sobre a cidade, aparentemente sem controle e fazendo um enorme barulho. O local da queda fica a menos de 5 quilômetros do centro de Cândido Mota. Completamente descontrolada. Aí ele passou e até falei para o colega que esse avião é capaz de cair. De acordo com a polícia militar, o avião decolou de Maringá, no Paraná, e tinha como destino o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Além do piloto Luiz Rodrigues Marcondes e da copiloto Luciana Guiar Costa e Souza, estavam a bordo Elisete Piveta, a filha dela Letícia Piveta Assunção e o noivo José Eduardo Hermílio de Moraes, sobrinho-neto do empresário Antônio Hermílio de Moraes. Os bombeiros de Assis e de Marília foram os primeiros a chegar no local. Os corpos dos ocupantes do avião foram levados para o IML de Assis. Peritos da Polícia Civil e técnicos da Aeronáutica também estiveram no local do acidente. No futebol, os campeonatos estaduais agitaram o Brasil no fim de semana. Em Belo Horizonte, o Mineirão foi reaberto com vários problemas e hoje a empresa responsável pelo estádio foi multada em R$1 milhão. O Mineirão demorou 972 dias para não ficar pronto. Reinaugurado na vitória do Cruzeiro sobre o Atlético, o estádio, que será usado na Copa das Confederações, mostrou falhas de estrutura e organização. Filas quilométricas na entrada, falta de vagas de estacionamento, de banheiros e do mínimo que o torcedor precisa. Não tinha lugar para comprar água, falta de respeito com o torcedor. Outro estádio, desta vez em Santos, também fez o futebol se envergonhar. Torcedores atiraram notas e moedas no campo. Foi um protesto pela volta de Paulo Henrique Ganso à Vila Belmiro. O jogador, hoje no São Paulo, enfrentou o ex-clube pela primeira vez. Foi derrotado pelo amigo Neymar por 3-1, mas o desrespeito da torcida pode custar a interdição da Vila Belmiro. Chuva de dinheiro em Santos, de gols no Pacaembu. O Corinthians goleou o Oeste por 5-0, com direito à primeira comemoração de Alexandre Pato no novo clube. Sempre estreio numa equipe maravilhosa. Tive o prazer de jogar com grandes jogadores no Inter, no Milan, na seleção, e ainda agora jogar com os campeões mundiais para mim é um privilégio. Então, iniciar assim foi maravilhoso.
No Rio, Seedorf garantiu a vitória do Botafogo sobre o Macaé com 3 gols. E no Grenal, por 2-1, Dunga, com o time titular, levou a melhor sobre os reservas de Luxemburgo. O tempo vai continuar chuvoso nas regiões norte, centro-oeste e sudeste nesta terça-feira. Já em boa parte do sul não chove, faz um pouco de frio pela manhã e calor à tarde. As imagens de satélite mostram uma extensa faixa de instabilidade do Rio de Janeiro até o Amazonas. Amanhã a nebulosidade continua e causa chuvas fortes entre o norte e o sudeste. Os maiores volumes de água atingem a faixa que vai do Acre até Goiás e entre Minas, Rio e Espírito Santo. Já os ventos úmidos que sopram do oceano causam chuvas isoladas do litoral norte gaúcho a São Paulo. Tempo seco e quente do interior do Rio Grande do Sul a Mato Grosso do Sul e em boa parte do Nordeste. No Rio de Janeiro, apesar da chuva forte, o tempo segue abafado e a máxima é de 28 graus. Em Fortaleza, calorão de 33 graus. Pesquisadores de uma universidade britânica resolveram o mistério do desaparecimento do rei Ricardo III há 500 anos. O esqueleto foi encontrado numa escavação num estacionamento na cidade de Leicester. O corpo do rei Ricardo III estava desaparecido desde 1485, quando ele foi morto na Batalha de Bosworth. Na frente do Palácio de Buckingham, na Inglaterra, um homem tentou se matar com uma faca. A polícia usou uma pistola taser para contê-lo. Ele tem cerca de 50 anos e carregava 2 facas. O candidato à presidência do Paraguai, Lino Oviedo, morreu neste fim de semana num acidente de helicóptero na cidade de Concepción. A aeronave caiu quando ele voltava para Assunção, a capital paraguaia. As causas do acidente serão investigadas. Olha, mesmo com regras mais rígidas e punições mais severas, o primeiro final de semana da nova lei seca teve multas, prisões e acidentes causados por motoristas embriagados. Parado na Blitz, Rui assumiu que bebeu, perdeu a habilitação por 1 ano e terá que pagar a multa de quase R$2.000. Eu estou errado, estou aqui pronto para pagar. Mas existem leis aí também que não são cumpridas. Nos finais de semana, a Polícia Militar intensifica as fiscalizações. Essa blitz, em uma importante via de São Paulo, em 40 minutos parou cerca de 50 carros. 3 condutores foram autuados pela lei seca. No primeiro fim de semana de tolerância zero à lei seca, 77 motoristas foram multados em todo o estado de São Paulo e 26 foram presos. Esse condutor se recusou a fazer o teste. De acordo com a polícia, é comum ouvir desculpas estranhas. Bebe porque separou da mulher, né? Mas não justifica, né? Na zona leste de São Paulo, as câmeras de segurança registraram um carro desgovernado invadindo uma loja de conveniência. O motorista fez o teste na delegacia e a embriaguez foi confirmada. Na zona sul de São Paulo, mais 2 acidentes provocados pela combinação direção e álcool. Segundo a polícia, esse homem estava bêbado quando perdeu o controle do veículo e se chocou contra uma proteção da Marginal Pinheiros. O motorista desse micro-ônibus invadiu uma igreja evangélica e destruiu parte do prédio. Este rapaz afirma que o condutor aparentava ter bebido. O homem estava embriagado, né? O ano letivo começou hoje para a maioria dos estudantes em todo o Brasil, menos na cidade de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. É que nenhuma das 26 escolas teve condições de receber os alunos, porque falta praticamente tudo. Seria o primeiro dia de aula de Fabiano. Agora vai ficar em casa pelo menos mais 2 semanas, para a surpresa dos pais. A gente não esperava. Ao todo, 17 mil estudantes da rede municipal de 6 a 14 anos estão sem aula. Nenhuma das 26 escolas tem condições de receber os estudantes. Nesta aqui, só tem um banheiro feminino e sem portas. Água só da torneira. A fiação elétrica está exposta e parte do teto corre o risco de desabar. Perto das lâmpadas, goteiras. Também não há lugar para todos os estudantes. Para comportar todos os alunos foi preciso alugar este espaço,
onde antes funcionava uma loja e passou então a abrigar 90 alunos em 3 salas de aula. A separação foi feita por essa divisória, ou seja, tudo que se ensinava do lado de cá era ouvido tranquilamente do lado de lá. Um prédio novo está sendo construído, mas só deve ficar pronto depois do carnaval. As outras escolas também serão reformadas. A educação, como todos os setores da prefeitura, estava em auditoria. O certo por aqui é que mesmo quem gosta de ficar em casa já sente falta da escola. Tô com saudade de voltar para a escola. E seu filho está sem aula? Denuncie no portal R7 a escola que atrasou o começo do ano letivo. Acesse r7.com. E acabou agora há pouco, finalmente, o sequestro de um menino de 5 anos no Alabama, nos Estados Unidos. O garoto era mantido refém há 7 dias por um ex-veterano de guerra. Na semana passada, ele matou o motorista de um ônibus e sequestrou o menino. A criança, felizmente, foi libertada e o homem está morto. Uma carga avaliada em R$1 milhão foi recuperada pela polícia de São Paulo num pátio usado para estacionamento de caminhões. As carretas transportavam 300 motores importados da Coreia por uma montadora de carros instalada no interior do estado. O roubo aconteceu em dezembro e só agora a carga foi localizada. Em João Pessoa, a família de um motorista de carro forte foi feita refém. Os assaltantes obrigaram o homem a entregar o veículo. Antes de fugir, eles amarraram bombas ao corpo da vítima. A polícia retirou os explosivos que foram detonados depois. O veículo foi encontrado parcialmente destruído numa estrada de terra. Em São Paulo, 4 bandidos renderam uma família que chegava em casa. Pai e filho lutaram com os criminosos. O comerciante de 49 anos foi baleado e morreu. O filho ficou ferido na perna. Você viu no começo da edição desse programa que a espuma que revestiu o teto da Boate Kiss foi comprada numa loja de colchões. E agora nós vamos mostrar a velocidade da propagação das chamas numa espuma que não é indicada para o isolamento acústico. A espuma é facilmente encontrada no mercado e é apontada até agora como a causa das mortes na boate. Numa loja especializada, nosso produtor procura material para isolamento acústico. Espuma acústica, qual que você tem aí? Essa daqui, ó. O produto que ele oferece é inflamável. Perguntamos se há uma espuma que não queime. Essa daqui é de poliuretano, né? Derivado do petróleo. Ah, tá. Essa anti-chá, ela é bem mais cara. É difícil de ser achada. Ah, é? Essa aqui, para isolamento acústico, ela serve. Tá. Nosso produtor se mostra preocupado com a possibilidade de um incêndio. O vendedor minimiza o risco. Eu tenho amigos meus que tem casa de show, que tem estúdio de música. Isso aqui nunca aconteceu lá. Ficamos com a espuma e depois, em outras lojas, compramos mais placas. Estas sim, adequadas para uma forração sem perigo de acidentes. As placas vão ser testadas agora. Nós fixamos aqui no teto 2 placas autorizadas para isolamento acústico. São materiais diferentes, mas com uma característica em comum. São seguros em caso de incêndio. Para mostrar o que acontece no contato com o fogo, nós temos um sinalizador do mesmo tipo que o vocalista do grupo que se apresentava na Boate Kiss usou na noite da tragédia. São bombeiros com todos os equipamentos de segurança que fazem o teste. Olha, a gente vê o resultado aqui, ó. Material bem conservado, poucos danos. E no momento em que acabaram as faíscas, não aconteceu mais nada aí. Material preservado. Na outra espuma, mais um sinalizador é aceso. O segundo teste no material que tem um tratamento para retardar a propagação das chamas. Olha só, esse material ficou menos danificado ainda. A gente não vê quase nada aí, uma ou outra marquinha, mas praticamente intacto o material. Agora um outro teste neste ambiente fechado. No teto
o mesmo tipo de espuma que havia na Boate Kiss. Um material simples, sem qualquer tratamento anti-chamas. No manequim, instalamos um sinalizador que vamos acender agora. Esse é o momento que o bombeiro acende o sinalizador. E começa o teste. A gente já vê que tem chama na espuma, pega fogo rapidamente, muita fumaça, olha só a quantidade de fumaça. E o fogo se propaga rapidamente, olha a espuma inteira tomada já pelo fogo. Você vê resíduos da espuma agora caindo ali do teto. Por qualquer fresta, é grande a quantidade de fumaça que sai. Então, depois de alguns minutos que você está respirando única e exclusivamente esses gases letais e monóxido de carbono, você já perde a consciência e já pode ter uma parada cardiorrespiratória. Os bombeiros usam água para conter as chamas. Depois que o fogo foi apagado, a gente vê aqui ó, o que sobrou da espuma. Quase nada. E no manequim, dá para ter uma ideia do tipo de resíduo que caía queimando as pessoas. A rapidez com que o fogo se espalhou e a quantidade de fumaça impressionou até quem é especializado em combater incêndios. A gente consegue entender os fatos, mas não consegue chegar próximo de quem vivenciou isso. Estou impressionada. Bom, e essa semana milhares de brasileiros vão pegar as estradas para aproveitar o feriadão de carnaval. A série especial faz um alerta para o perigo nas estradas. Motoristas que bebem antes de dirigir, abusam da velocidade ou dormem na direção. E a gente vai começar, Celso, por São Paulo, o estado que tem o maior tráfego de veículos do Brasil. Tem muitas estradas boas, mas também tem um alto risco de tragédias. Rodovia Presidente Dutra. A principal estrada do país não admite erros. A diferença entre uma viagem segura e uma tragédia é questão de segundos. 450 quilômetros entre as duas maiores cidades do país. No ano passado, 195 pessoas morreram aqui. Os trechos mais perigosos são os 20 quilômetros na saída e chegada à capital paulista e os 20 quilômetros ao longo de São José dos Campos, no interior do estado. Na estrada inteira, ocorrem 32 acidentes por dia. Uma semana antes do carnaval, nossa equipe passou 2 dias na Via Dutra. A gente acabou de entrar na estrada aqui na saída de São Paulo e olha só o que encontramos aqui. Um acidente, ele bateu a cabeça no vidro aqui, ó. Foi levado para o hospital. Isso aqui é o tempo todo, né? Na época assim de festa ocorre mais, né? Aqui, qualquer acidente acaba em congestionamento. E é só se afastar um pouco da capital para ver que o perigo não dá trégua. Hoje, um dia de chuva, pista molhada, a estrada fica mais perigosa. Acabamos de encontrar aqui um caminhão que saiu da rodovia, desceu o acostamento, acabou de ser puxado aqui pelo guincho do serviço da rodovia. Vamos conversar aqui, olha só, o caminhão como é que ficou, com mato, talvez o pneu pode ter estourado, o pneu está um pouco careca. A carga toda espalhada ali ainda no barranco. Aqui o motorista, amigo, o que foi que aconteceu? Por que saiu da estrada assim? Sono. Oi? Sono. Sono? Dormi e pronto. Deu uma cochilada, né? Acordou, já estava lá embaixo com o caminhão. Positivo. Foi assim, de repente, vencido pelo cansaço, que Rony sofreu o primeiro acidente em 20 anos como motorista. Direto tem acidente aqui. Hoje eu fui a vítima também. Mais à frente, o tempo fecha de vez e o risco aumenta. Andar por aqui em dia de chuva é encontrar acidentes em todas as partes. Olha aqui, ó, um outro acidente do outro lado da rodovia. Esse carro está virado contrário. Olha só a parte traseira
deste carro, como é que ficou? O carro que estava na minha frente é esse, o meu rodou e o de trás bateu. Aquele lá foi o que bateu no meu carro. Outro carro envolvido no acidente também. O rapaz está machucado aqui, já estou vendo sangue na mão. Mesmo de cinto fez isso? Eu estava sem cinto. Sem cinto. Resgate está chegando neste momento. E a vítima recebe os primeiros socorros na ambulância. É por conhecer mais que ninguém os riscos da estrada que a polícia aperta o cerco contra a imprudência. Todo dia tem comando de plantão na estrada. Às vezes, mais de um ao mesmo tempo. Estou dando os parabéns aqui pro nosso amigo, o bebê, no bebê conforto, na idade certa, no jeito certo. Maravilhoso. Só para completar, vamos fazer o teste do etilômetro com ele lá. O motorista deste carro assopra o bafômetro. Tudo certo para seguir viagem. Você acha importante esse tipo de ação? É muito importante pela prevenção dos acidentes nas estradas, né? Neste comando, na região de Taubaté, a polícia flagrou um festival de irregularidades ao mesmo tempo. Este motorista foi parado aqui na região de Taubaté e vai levar uma multa, porque o pneu está totalmente careca, ó. Não tem mais ranhura. Os policiais aqui realmente têm muito trabalho. Aqui esse outro motorista também foi parado agora no mesmo momento, está dirigindo sem habilitação. Tô tirando a habilitação. Tá tirando ainda? Isso. Você tem 18 anos? Isso. O pior é este homem. Ele estava de moto, calçando chinelo, com garupa na rodovia e foi apanhado no bafômetro. Detalhe, são 11 horas da manhã. O amigo que estava na garupa confessa. Nós passamos aqui no Soteiro, tomamos uma cerveja ali. Você acabou de tomar uma cervejinha, não foi? É, um copo. Oi? Um copo. Um copo só? Um copo só. 0,33. Nossa, escapou de ser preso por um ponto, né? 0,33? 0,34 ele ia ser preso. Vai tomar sua multa e vai ficar com a carteira prendida, né? Um ano. Um ano? Nossa. Um ano sem carteira. Nesta cena, gravada numa estrada do interior paulista, motoqueiros se divertem com a própria imprudência. O que filma a cena ultrapassa o amigo. Passa dos 260 km por hora. Perde o outro motoqueiro de vista e retorna. Só aí percebe que a brincadeira acabou em acidente. É Daniel no volante. Daniel. Este jovem dirige o carro como quem brinca, de corrida no videogame. Acha a graça da aventura perigosa, ultrapassa os limites e vai parar no barranco. A BR-116 atravessa o estado e muda de nome. Na ligação entre São Paulo e Curitiba, se chama Regis Bittencourt. A estrada que já foi conhecida como Rodovia da Morte. A imprudência de motorista, né? Faz cada coisa aí que a gente está temendo. A situação melhorou, mas ainda está longe do ideal. Aqui o que mais dá é acidente. No ano passado, a Regis matou 136 pessoas, quase metade dos anos anteriores. Ainda há trechos muito perigosos. O principal é o da Serra do Cafezal, o último com pista de mão dupla. Fica entre os quilômetros 344 e 363. Aqui, os acidentes são diários. É de manhã, de tarde, de noite, sempre tem. Numa batida entre ônibus e caminhão, 2 semanas atrás, um menino de 12 anos morreu e 7 pessoas ficaram feridas. Enquanto as vítimas eram atendidas, moradores aproveitaram para saquear a carga do caminhão. Se é perigoso para veículos pesados, imagina para os outros. Este acidente foi esta noite. O dono desta moto estava cruzando a pista quando foi atingido em cheio por um carro.
O condutor e o garupa voaram, foram jogados a 20 metros do local do acidente. Eles estão em estado grave no hospital. A moto ficou completamente destruída. O banco se soltou. Essa aqui é a roupa deles, olha. Olha só como ficou, toda rasgada. E o capacete, olha só, pode ter salvado a vida dos dois, porque ó, completamente batido, destruído. Não são apenas motoqueiros e motoristas que se arriscam por aqui. Pedestres preferem desafiar o perigo e atravessar a pista, mesmo com a passarela ali ao lado. Também na Regis, a imprudência e o álcool são responsáveis por acidentes graves. Neste, no fim de janeiro, o carro derrapou na curva, saiu da pista e capotou. 5 pessoas morreram, entre as quais uma criança de 7 anos. Apenas ela não estava alcoolizada no carro. Pela posição das pessoas dentro do carro, dá para dizer também que elas não estavam usando cinto, ou a maioria delas não usava o cinto. A criança que faleceu não usava cinto. Não muito longe, na via expressa de acesso a Regis, um helicóptero do resgate. É mais um acidente. O desespero à beira da pista é na rodovia Fernão Dias, a BR-381, que liga São Paulo a Minas Gerais. Mais um acidente na estrada, que mata 179 pessoas por ano. Mas nem a rodovia mais moderna do país escapa do perigo. Serra, túneis, neblina, carros, caminhões, sempre muito movimento. O caminho para o litoral paulista é um dos mais complicados do país. A movimentação de veículos é muito intensa. Veículos de carga, veículos de passeio e também o evento da neblina. Aqui é muito comum, nessa época do ano, nós termos neblina. E a neblina diminui a visibilidade e acaba também ocasionando acidentes. Se São Paulo tem 9 das 10 melhores estradas do Brasil, qual é a recomendação para viajar seguro neste carnaval? A rodovia tem um excelente pavimento e muitas vezes as pessoas correm, excedem a velocidade e esse é o principal vilão. O excesso de velocidade aqui no estado de São Paulo é o principal vilão gerador de acidentes. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você encontra agora no portal R7. E outras informações no Fala Brasil às 8h40 da manhã. Uma boa noite para você. Até amanhã. Boa noite. Até lá.